Olá, meus queridos, boa noite. Mais uma vez aqui estamos para celebrar a nossa adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Salmos 95, do verso 1 ao 3. E diz assim a palavra do Senhor. Acesse aí a sua Bíblia e vamos ler juntos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Que Deus o abençoe nesta noite, abençoe sua casa, sua família, supra todas as suas necessidades e que nós possamos celebrar ao Senhor com grande alegria. Oremos ao nosso Pai Celestial nesse instante, falemos com Ele pedindo a sua graça, a sua bondade para conosco. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te bendizemos e Te adoramos porque só o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Abençoa, meu Pai amado, agora os Teus filhos, ó Pai, ó Deus, que nesse instante participam, Senhor, desta transmissão, que sejam, ó Deus, abençoados por Ti, contemplados pela Tua graça, ó Deus, e tomados pelo o poder do Teu Santo Espírito. Que o Senhor, ó Pai, venha receber a nossa adoração, o nosso louvor, e que, ó Deus amado, o tempo que passaremos aqui, ó Deus, seja um tempo realmente de louvor ao Teu nome. Fale também ao nosso coração, instrui a nossa alma, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos cantar com muita alegria com o nosso Ministério do Louvor, o hino de número 42, A Deus demos glória. Cantemos. Concede
Queridos, quero convidá-los agora a abrir mais uma vez as Escrituras Sagradas em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler o verso 13 e o 14, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Confiados nessa palavra de Deus, nessa realidade de que Deus é o Deus que veio para trazer remissão para os nossos pecados, para nos purificar, eu quero que você agora, aí onde você está, numa atitude de contrição, você curve a sua cabeça com a sua família e você ore ao Senhor e confesse a Ele o seu pecado. Depois de alguns instantes em oração silenciosa, nós vamos ser interrompidos com uma oração audível que será feita pela nossa irmã Jéssica, que em seguida conduzirá o louvor e as canções que nós entoaremos ao Senhor para o louvor da sua glória. Amém. Santo Deus, eterno Pai, nós nos prostramos aos teus pés neste momento, reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos, que somos indignos, ó Deus, da Tua graça. Mas mesmo assim, ó Deus, o Senhor tem derramado do Teu favor, o favor imerecido do céu sobre as nossas vidas. Ó Deus, neste momento nós queremos clamar ao Senhor, que perdoe os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas falhas e faltas. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que precisamos do Senhor, precisamos do Teu perdão e humildemente nós nos colocamos, ó Deus, diante do Teu altar, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome nessa noite e agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Pai, receba, ó Deus, a nossa vida como oferta, ó Deus, diante do Teu altar nessa noite, em nome de Jesus. Louvamos o Teu nome. Amém e amém. Graça e paz, queridos irmãos. Convido você e a sua família a adorar o nome do Senhor nessa noite, porque Torre Forte é o nosso Deus. É Ele que nos reveste de força, é Ele que nos reveste de alegria. Adore o nome dEle. Aleluia. Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado, novos que não têm vigor, não temerão os que esperam nele. Torre forte é o nome do Senhor. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra. Jesus, sou Teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Aleluia. Ele te fortalece nessa noite. Adore o nome dEle. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova os que não têm vigor. Não temerão
sobre todo nome, do qual todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Não há outro nome, o nome que tem todo o poder. Jesus, o nome sobre todo nome. Jesus, como eu amo este nome. Outro nome eu adoro este nome. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tua é a glória, acima de todo
socorro bem presente na tribulação, na hora da angústia. Deposite diante dele, ó Deus, diante do Senhor, as suas aflições, os seus medos, os seus temores nesse momento, porque o Deus de Israel é poderoso para te salvar. Se você nele confiar, entregue a sua vida nas mãos do Senhor e confie nele, confie na sua provisão, na sua providência. Aleluia. Achei o amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior, achei descanso para o meu coração, achei alívio e libertação. És esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem, eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção,
Senhor, que é a nossa torre forte, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Como é bom nós sabermos que o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, está conosco. É Ele quem luta cada uma das nossas batalhas. Aleluia. Confie em Deus. Isaías capítulo 40, verso 27 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, vamos ler. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca se perde as forças, ou melhor, Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Senhor, fale mais uma vez ao nosso coração. Que essa Tua palavra seja agora, pelo Teu Espírito Santo, interpretada e aplicada ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, eu li na versão NVT. Sam Piwnicki nasceu na Polônia em 1º de setembro de 1926 e em 1939, na época de seu aniversário, as tropas nazistas atacaram o seu país. E ele diz: nunca celebrei meu aniversário. E ele disse isso contando a um jornalista chamado Adrian Uyali. Esse jornalista produziu um documentário sobre sua história. O que deveria fazer com essa data? E ele mesmo diz: nada. Então deixei para lá, e lamenta desta forma. Sua família desembarcou no complexo em agosto de 1943 e logo seus pais e seus irmãos também foram mortos. Piwnicki passou 6 meses preso até ser levado para trabalhar no descarregamento dos trens que chegavam ao complexo. Ele conta que todos os prisioneiros andavam sempre com a cabeça baixa, encarando o chão. E uma de suas frases marcantes, ele diz o seguinte: esperávamos o momento em que eles, os aliados, viriam nos resgatar e questionávamos onde estava Deus e o porquê de Ele não ter tempo para nos salvar. Em Isaías capítulo 40, verso 27 a 31, Deus está dizendo: minhas promessas podem fazê-lo prosseguir, minhas promessas podem fazê-lo decolar, como se você estivesse subindo nas asas de uma águia. É como se ele estivesse dizendo: deixe-me mostrar como eu vou fazer isto. Isaías, ele profetizou aos judeus, irmãos, exilados na Babilônia, e eles já estavam lá cativos há décadas. Muitos já estavam sem expectativa, desanimados. A maioria pensava que estava tudo perdido, que não havia mais jeito, que não havia mais escapatória para eles. Veja o que escreve o salmista no Salmo 137, verso de 1 a 6. Ele diz: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos
nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E ele continua e diz: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Meus irmãos, é em contexto como estes que muitas vezes nós somos levados ao desânimo, e nessas ocasiões é que Deus vem e Ele injeta em nosso coração uma dose de esperança e nos desperta para uma realidade infinitamente gloriosa e que está além da nossa realidade presente. Realidade esta que é corrompida pelo pecado. E então Ele nos revela a sua glória em meio a isto. O começo do capítulo do nosso texto anuncia, nos versos 1 a 5, o seguinte: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. E depois disto, Isaías exorta o povo a confiar nas promessas e na paz do Senhor. Ele fala isso do verso 6 até o verso 11, que esse Deus é grande, Ele é sábio, Ele é poderoso, Ele é infinitamente superior. Ele deixa isso claro do verso 12 ao 26 deste capítulo. E portanto, sendo assim, Ele é digno de confiança, e é o que Ele está tratando dos versos 27 ao 31. Um Deus que é digno de confiança, ou seja, no qual você pode confiar. Então confie em Deus. Aqueles cativos precisavam de Deus, e nós também precisamos de Deus. Todos precisamos ver a vida para além das realidades dessa existência. Precisamos aprender a ver, esperar e confiar em Deus. Olhando então o nosso texto, Isaías 40, 27 a 31, descobrimos que confiar em Deus requer de nós pelo menos 3 ações. Primeiro, lembrar da aliança. À semelhança do povo de Israel, na espera, nós podemos ser levados a querer duvidar de Deus, dos seus planos e duvidar das suas promessas. O verso 27 diz: ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Meus queridos, os exilados judeus que viviam numa espécie de prisão domiciliar na Babilônia, eles estavam se sentindo abandonados por Deus. É como se eles estivessem bradando e dizendo assim: meu Deus, que rumo a minha vida levou? Onde está o Senhor que não faz nada, que não faz justiça? Cadê o Senhor que não responde, que não vem em meu socorro, que não ouve o meu clamor? Ele exige tanto, eles estão dizendo, talvez, mas é como se eles estivessem bradando e dizendo: Deus não levanta um dedo sequer para nos proteger, para nos livrar, para nos aliviar. Isaías, pois, nos desafia, e ele reverbera, e ele diz aí nesse versículo: ó Jacó, como pode dizer que Deus não vê o que está acontecendo? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com você? Certo é que ninguém possui fé inabalável. Aqui e ali,
A nossa fé vacila, especialmente quando nós atravessamos momentos de profunda e duradoura adversidade na vida. Israel, porém, tinha extrapolado os limites da normalidade. Isaías então exorta a nação, denunciando a irracionalidade da sua incredulidade. O propósito do profeta não era, meus amados irmãos, machucar a ferida já aberta, mas ajudar aquele povo a encontrar cura, voltando-se para Deus. Existem dois tipos de dúvida. A dúvida resultante de fé, ou da fé fraca, melhor dizendo, é o tipo que luta para continuar crendo, disposto a ouvir o que Deus tem a dizer. Mas existe a dúvida resultante do coração endurecido. É o tipo que não tem a menor disposição nem para ouvir o que Deus tem a dizer. Parece que no caso dos exilados judeus, a dúvida ela serpenteava entre uma fé enfraquecida e pelas dificuldades experimentadas e um coração endurecido pelo orgulho instalado em seus corações. Então Deus, Ele andou a segunda milha com eles, mostrando o quanto Ele é grande, o quanto Ele é sábio, o quanto Ele é infinitamente superior. Os exilados deveriam ter certeza de que os olhos do Senhor estavam amorosamente sobre eles, visto que nem mesmo a menor estrela do céu está fora do radar de Deus, como diz nos versos 12 até o verso 26 deste capítulo 40. Assim Deus os faz relembrar algo sobre si mesmos. Veja, eles são Jacó ou Israel, eles são o povo da sua aliança, a aliança de graça. Eles ainda têm um lugar em seu coração. Deus é grandioso, poderoso, incomparável, infinitamente superior a tudo e a todos. Deus cuida com sabedoria e carinho da sua criação. Está muito claro isso nos versos 12 ao 26. E Deus, pois, vê e se importa com a sua aliança feita com esse povo, como fica claro aqui nesse verso 27. Não havia, portanto, motivo para o desespero. Israel precisava voltar a confiar no Senhor e lembrar da aliança. Ao chamar o povo de Jacó e depois de Israel, Deus os estava fazendo recordar da crise pela qual passou o patriarca Jacó. Quando Jacó, no val de Jaboque, lutou com Deus e prevaleceu, ali o Senhor o abençoou e mudou o seu nome para Israel. Está lá em Gênesis 32, versículo 28. Assim como Jacó lutou e prevaleceu, o que Isaías está dizendo é que aquele povo no exílio também prevaleceria se continuasse lutando para manter a confiança no Senhor. Deus tinha uma aliança com eles. E aqui eu quero dizer para você, meu amado, quando as crises nos sobrevierem, quando os problemas nos atacarem, quando as dificuldades se instalarem em nossas vidas e parecerem que não querem mais ir embora, nessas horas nós somos tentados a esquecer da aliança e duvidarmos da bondade, do amor e da soberania e da sabedoria de Deus. Mas o que nós temos que fazer nesta hora é lembrar da aliança, porque se nós não lembrarmos da aliança, a consequência será o desespero, será a desesperança. É nessa hora, porém, que Deus nos dá a chance de avaliar e de ver tudo no que criamos expectativas, ou se tudo no que criamos expectativas é o que vai nos sustentar nesta vida. Se o que nós criamos como expectativas são coisas que estão nos limites das realidades deste mundo que jaz no maligno, ou se as nossas expectativas estão nas coisas eternas,
Quem tem suas expectativas apenas nesta vida será, como diz o apóstolo Paulo, o mais miserável de todos os homens. De tudo que passamos nesta vida, meus amados, como filhos de Deus, do Deus Altíssimo, o propósito é a nossa purificação, o propósito é a nossa preservação, a nossa preparação para nos encontrarmos com o Senhor face a face. Corondel. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus nos ama e tem uma aliança conosco. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 33 a 39 nos dá conta disto. Aquele que começou em nós a boa obra irá terminá-la até o dia de Cristo, é o que fala Paulo aos Filipenses 1,6. Aleluia! Portanto, quando todas as tormentas se abaterem sobre a sua vida e insistirem em permanecer, não duvide de Deus, não duvide da sua grandeza, não duvide do seu poder, não duvide da sua santidade, da sua sabedoria e do seu amor. Lembre-se da aliança. Mas a segunda ação a que nós somos desafiados aqui nesse texto é olhar para Deus com fé. Confiar em Deus requer que paremos de olhar para as circunstâncias e ao invés de olharmos para Deus com fé, porque muitas vezes nós ficamos olhando as circunstâncias, ficamos olhando a tempestade ao redor, mas não olhamos para Deus. Não é focando nos problemas que nós encontraremos força para levantar. Não é apontando o nosso amor ou a nossa alma, a nossa estima para os recursos que nós vamos superar as dificuldades da nossa vida. Não é aquilo que nós julgamos ter em nós mesmos que vai fazer com que nós achemos motivação para prosseguir. Nada absolutamente será capaz de nos levantar, de nos erguer e fazer seguir e perseverar. Afinal, os recursos acabam, recursos materiais acabam. Pessoas são capazes de nos decepcionar. E mesmo que nada disso aconteça, nada absolutamente tem o tamanho exato para preencher o que de fato o nosso coração precisa. Portanto, precisamos olhar para Deus com fé. Versículo 28 e 29 desse Isaías 40 diz: você não ouviu, não entendeu. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria, dá força aos cansados e vigor aos fracos. Isaías destaca, meus amados, aqui 4 atributos de Deus. São eles. Ele diz que Deus é eterno, Deus é criador, Deus é força, Deus é resistência e Deus é sabedoria. É para esse Deus que nós devemos olhar quando passamos pelos mais diversos problemas nesta vida. Agora, o que esses atributos têm a ver com as nossas dificuldades, com as nossas lutas? O que esses atributos têm a ver com o que nós estamos vivenciando nesses dias? Primeiro é que esse Deus não morre e nunca chegará a hora em que Ele parará de agir. Além do que, Ele conhece tudo do começo até o fim, porque Ele é eterno. Então Ele conhece o começo e o fim de tudo e de todas as coisas, inclusive de tudo que acontece ao nosso redor nesses dias. Também Ele não fica sem recurso, em segundo lugar, para ajudar no que for preciso, no que for necessário. Sua fonte de tudo é para sempre inesgotável. Sabe por quê? Porque Ele é o Criador. Deus não é fraco ou incapaz diante das dificuldades. Não. Ele não se cansa.
ele não fica exausto. E também não lhe falta inteligência para saber o que ele está fazendo e quando e em que medida ele precisa agir. Porque a sua sabedoria é insondável. Ao contemplarmos esse Deus pela fé, seremos fortalecidos e revigorados em sua maravilhosa graça. Mas como? Ao destacar os atributos de Deus, Isaías nos ensina em que implica olhar para Deus com fé. E ele diz que implica em ouvir a sua palavra. Por isso que ele pergunta: você não ouviu? Implica em compreender através de meditação e oração. E ele diz: você não entendeu? Implica em exercitar a fé nas promessas de Deus. E por isso ele diz: Deus dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Aleluia. Olhe para Deus com fé, meu amigo. Mas em terceiro lugar, há uma terceira ação a que nós somos desafiados: é agir espiritualmente, ter atitudes espirituais. Tendo falado da importância de lembrar-se da aliança e de se olhar para Deus com fé, Isaías agora falará das atitudes espirituais a se desenvolver enquanto se espera confiantemente no Senhor. Precisamos desenvolver atitudes de fé e de esperança que nos motive a continuar amando tanto a Deus como o próximo. Isaías nos apresenta 4 benefícios decorrentes da atitude de confiar no Senhor. Primeiro, forças renovadas. Forças renovadas. Ele diz: até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Ao revelar que Deus é quem renova. E a palavra aqui significa literalmente troca. O Deus que troca as nossas forças. Isaías desmascara as nossas principais fontes de energia e de motivação para prosseguir com a vida. O profeta diz que a nossa própria força nunca dará conta do recado. Ela precisa ser trocada. Aliás, a Bíblia diz que na vida com Deus não é por força nem por poder, mas pelo seu Espírito. Zacarias capítulo 4, verso 6 a 10, mas eu lerei apenas o verso 6 e o verso 7, diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Na versão NVT diz: é graça, é pela graça, é pela graça. A profecia de Zacarias é dirigida a Zorobabel, o governador de Judá, que juntamente com Josué, o sumo sacerdote naqueles dias, foi encarregado pelo profeta Ageu com a tarefa de reconstruir o templo. Você acha isso lá em Esdras capítulo 5, versículo 2, e no próprio Ageu capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus para ele é um lembrete de que os obstáculos que eles enfrentariam na tarefa de reconstrução não seriam superados por recursos humanos, por recursos convencionais de força e de poder. Em vez disso, os recursos viriam de um derramamento do Espírito de Deus. Tanto que Ageu, o profeta, ele declara assim, capítulo 2, versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Vivemos nossa vida pela fé no Filho de Deus e capacitados pelo seu Espírito Santo.
Essa é a força de que nós precisamos, de que nós necessitamos. Ela jamais se esgota, esta força. Confie no Senhor, meu amado, e troque a sua força nele. Viva pela fé em Jesus Cristo e experimente o poder que vem pelo seu Espírito. Outra coisa que Isaías desmascara, além da nossa própria força, é a nossa juventude ou a capacidade humana. Olha o que ele diz: até os jovens perdem as forças e cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. No hebraico bíblico, significa aqueles que estão no auge da juventude, no melhor momento da vida. E rapazes significa aqueles escolhidos a dedo pelo vigor físico. Isaías está nos dizendo que o que nos dá força para prosseguir não é o auge nem o vigor da juventude. Essa força para prosseguir não vem do tempo favorável ou da saúde perfeita. Força e condições para chegar longe vem do Senhor, que renova as nossas forças, que troca as nossas forças, que coloca em nós o seu espírito de força e de poder. Confiar em Deus é renovar as forças. Portanto, não invista só no corpo, na autoestima, ou apenas na sua capacidade intelectual. Invista no seu espírito, invista em Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Confiar em Deus, portanto, é renovar, trocar as forças, mas é também ver as coisas da ótica de Deus. E é isso que ele está dizendo para nós agora. Veja as coisas da ótica de Deus. Verso 31, capítulo 40 diz: voam alto como águias. As águias possuem olhos muito potentes, podendo das alturas enxergar suas presas e perceber as tempestades a quilômetros de distância. Pairar no ar como águias, enquanto esperamos confiantemente no Senhor, poderá, meus amados, nos dar uma visão melhor dos acontecimentos e da situação que estamos lidando, que estamos passando. Lembre-se, quem enxerga longe, chega mais longe. Confie em Deus e veja as coisas da ótica de Deus, da perspectiva de Deus, da visão de Deus. Mas também, revigore sua alma em Deus. É a terceira verdade que ele nos diz aqui nesse ponto. Verso 31 ainda ele diz: correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Teremos que correr e caminhar, ou seja, teremos que enfrentar situações adversas e por isso precisamos correr. Teremos que prosseguir com a rotina da vida e por isso precisamos caminhar. Agora, quem não aprende a confiar em Deus, ao correr irá se cansar. Perderá a força inata ou a inerente de ser ou do ser humano. E ao caminhar, irá desfalecer, que quer dizer exaurir por causa da dureza da vida. Sozinho, sem confiar em Deus, quem corre perde o que tem em tempos de força. Em termos de força, melhor dizendo. E quem anda, esgota o que tem em termos de ânimo. Isaías é muito realista. Agora, confiar no Senhor é revigorar a alma para enfrentar os obstáculos e os reveses que nos aguardam pela frente.
além de renovar o ânimo para enfrentar a rotina no tempo presente. Confie em Deus e revigore a alma. Dessa forma, correremos e caminharemos. Chegaremos longe, mas não nos cansaremos, nem desfaleceremos. Eu quero terminar dizendo que, ou perguntando, onde você tem depositado a sua confiança? O nível de sua força para voar, meu amigo, para correr, para caminhar, vai depender de onde está depositada a sua confiança. Em quem você confia? Seus olhos enxergam apenas até os limites das realidades dessa vida? Cuidado, afinal, os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Que Deus abençoe a sua jornada e te dê fortaleza no tempo da angústia, que você possa olhar para o Senhor, seguir com fé e desfrutar da bondade do Deus lindo, do Deus maravilhoso e poderoso, que está bem aí, pertinho de cada um de nós, para o louvor da sua própria glória. Oremos ao nosso Pai. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado. Eu sei que há pessoas aqui, ó Pai, que precisam voar, precisam de novos ares. Há pessoas também que precisam correr para dar conta de tanta coisa: trabalho, casa, saúde, filhos. Mas com toda certeza, Senhor, todos nós precisamos caminhar e perseverar, seguir caminhando com fidelidade ao Senhor, caminhando para cumprir a missão que o Senhor nos deu, caminhando para atravessar o vale da sombra da morte, para atravessar o vale de dores, de enfermidade, de dificuldades financeiras, de luta contra o pecado. Todos precisamos de força, Senhor, para perseverar até o final e receber a coroa da vida. Que seja assim, meu amado, na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Recebamos agora a bênção apostólica. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós e sobre todo o Israel de Deus em toda a face da terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, eu gostaria apenas de lembrá-los que durante todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira especificamente, das 19h30 às 20h30, tem um presbítero aqui na igreja para orar com você. Então, se você sentir-se à vontade, seguro, venha para orar com esses irmãos aqui, com esse presbítero que estiver aqui em cada um dos dias da semana. Outra coisa também é que você também pode aproveitar essa oportunidade, se for assim a sua preferência, de trazer o seu dízimo e a sua oferta e depositá-la aqui no gasofilácio nesse período das 19h30 às 20h30. E claro, você não querendo se expor, você pode usar a conta da igreja e fazer depósito ou transferência, fica assim ao seu critério. Uma outra coisa que eu quero lembrar para você é que durante a semana nós teremos 3 lives. Elas serão veiculadas na segunda, na quarta e na sexta-feira. Na segunda-feira, a live será ministrada pelo pastor Nonato, esse que vos fala. Na quarta-feira, pelo pastor Hugo. E na sexta-feira,
será a live do pastor Heráclito. Então esteja atento, sempre às 19h30, esteja sintonizado. Essas lives, elas serão pelo Instagram e você pode então acessar e ser edificado através dessas lives. Que Deus abençoe a sua vida, que supra todas as suas necessidades e que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor, claro, guardada aí as proporções devido a toda essa situação em que nós vivemos. E também queremos aqui externar o nosso abraço, o nosso carinho ao nosso irmão missionário Raimundo e a sua família, que também estão nesses dias enlutados pela a passagem, o falecimento de uma de suas irmãs. Que o Senhor esteja confortando toda esta família e que nós, como família da fé, possamos estar apoiando esse nosso irmão e a sua esposa e sua filha que congregam, que são membros aqui na nossa comunidade. Que Deus abençoe, portanto, a cada um de nós, para a glória de Deus, assim nós oramos. E é a nossa oração para que cada um de nós suporte bem todo esse momento e vivamos em paz na presença do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.